4 ajudas para organizar uma rotina que funciona. Esse é o assunto da nossa live de hoje, disso. Ajudas para organizar a rotina. Começo de ano, muitos novos objetivos, novos hábitos, e aí a gente precisa se organizar para tudo isso acontecer. E a gente quer organizar uma rotina que funciona, né? Não mais uma lista de coisas, lista de promessas que pode nos deixar até desanimados, porque a gente não está concluindo, não está conseguindo seguir esse planejamento que a gente colocou. Então a gente vai analisar aqui 4 pontos, 4 ajudas para ter uma rotina que funciona, uma organização que cumpre o seu objetivo. Muito bem? Pode, é claro, né, curtir aqui a live para o Instagram entender que esse assunto é importante, compartilhar com alguém que tem essa dificuldade de organização. Ok? Assim você me ajuda também e ajuda esse assunto a chegar em mais pessoas. Então, por favor, eu te peço para fazer isso. Encaminhe para alguém e deixa aqui, reaja, que aí o Instagram ajuda a gente a espalhar essa informação. Então, vamos falar de 4 pontos que nos ajudam a organizar uma rotina que funciona. E olha por que é difícil. Por que é tão difícil ter uma rotina que funciona? Porque muitas vezes a gente não sabe por onde começar, a gente já imagina tantas metas, tantas coisas, e a gente lembra de tudo que já deu errado. Aí o nosso cérebro, ele realmente pensa, né? Pra que eu vou me organizar? Pra que eu vou comprar uma agenda? Pra que eu vou fazer uma lista se das outras vezes que eu tentei deu errado? A gente tem essa memória. E o nosso cérebro, sem vergonha, ele quer poupar energia. Então a gente já volta para esse lugar de, lá atrás não deu certo, por que eu vou tentar de novo? E realmente a gente não tem uma referência que deu certo. Aí a gente fica nesse lugar da falta de organização. Outra questão é a falta de energia. É a falta de energia justamente porque a gente já está sem uma rotina que dá certo, já está ali muito preocupado com os afazeres, com o trabalho, com as coisas que vão é como se as tarefas nos invadissem e as coisas fossem se acumulando igual uma bola de neve. E aí você já demanda energia para dar conta de tudo isso. Então pensar em organizar a sua rotina para dar conta das outras coisas, para a sua vida pessoal, para o seu bem-estar, aí fica realmente parecendo pesado e dá aquela baixa de energia, porque você quer descansar justamente. E aí, tudo isso acontece, tanto esse 8 ou 80, né? Eu não me organizo, ou eu já tô com uma agenda tão cheia que eu não quero nem pensar em organizar o que eu preciso organizar. Porque eu já tô dando conta do trabalho, já tô dando conta de outras responsabilidades. E aí vem uma baixa de energia. Tudo isso acontece porque nós não fomos ensinados a se organizar. A gente não foi ensinado a se organizar. Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, o que acontece? A gente trabalha só ali no esquema da cobrança, né? Uma criança que vai para a escola, ela é cobrada pelos professores. Em casa, ela é cobrada pelos pais. Tudo tem uma recompensa ali, tem uma prova que você tem que fazer, então você tem que tirar uma boa nota, você quer ganhar um presente que seus pais prometeram, ou eles até, né, vão te castigar de alguma forma se você, criança, não faz o que você tem que fazer. Então a gente cresce com esses estímulos de cobrança na infância, na adolescência, porque vai ter uma prova, porque vai ter um vestibular, porque eu quero passar na faculdade. E depois, quando a gente vem para a vida adulta mesmo, a gente se vê nesse lugar de adulto sozinho, sem estímulos para ter uma organização. Não tem mais ninguém que organiza as coisas por nós, não tem mais essas metas, né? Uma prova, um presente, um passar de ano. O que mais se assemelha de uma organização, como eu falei, é para o trabalho. Mas aí se você não é autônomo, então, você depende de uma empresa, depende de uma firma, depende de um hospital, de uma escola, lá já tem uma organização. E aí você só se adapta a isso e vive dando a sua energia para a organização, para os horários do trabalho. Então a gente tem essa dificuldade de aprender a se organizar por conta disso, porque a gente não aprendeu a se organizar.
E a gente não aprendeu a equilibrar tudo que precisa ser equilibrado dentro de uma rotina. Por isso que é difícil. E a consciência disso já começa a nos ajudar. Já começa a nos ajudar a ter uma organização, uma rotina que funciona. A primeira ajuda para a gente ter uma rotina que funciona, então, é parar e fazer cortes. É parar e passar tudo que você tem que fazer numa peneira. Essa é a primeira ajuda para você conseguir se organizar de uma forma funcional. Você tem que parar e pensar o que é essencial. O que é essencial? Entre tantas atividades que você tem que fazer, entre essas atividades que você tem que fazer e o desânimo de estar sobrecarregado ou de estar sem energia mesmo, você tem que resgatar o que é essencial. Fazer uma peneira de fato e analisar ali o que é importante para você conseguir ter uma boa rotina. Pensa aí num malabarista. O malabarista, ele tá até ali com o objetivo de jogar várias bolinhas para cima e conseguir pegar todas na mão, né? Então ele tem que jogar as bolinhas para cima, calcular o tempo para conseguir fazer esse movimento aqui. Mas você já viu como começa um malabarista? Ele começa com poucas bolinhas. E aí, aos poucos, ele vai ajeitando e acrescentando outras. Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa voltar para o menos aqui, olha. E garantir o essencial na nossa rotina. E o que é essencial na nossa rotina para a gente ter mais energia e mais assertividade? A gente precisa cuidar dos nossos pilares para ter uma vida saudável. Para ter energia, de fato, com o nosso corpo, com a nossa mente. Então, eu preciso cuidar de como é que está a minha alimentação, porque o alimento é combustível para eu ter energia, para eu fazer o que eu preciso fazer. Então, como eu estou me alimentando? Será que eu estou movimentando o meu corpo? Será que eu estou dando estímulos para o meu corpo entender que ele tem que funcionar, que ele tem que render? Será que eu estou dormindo direito? Então, a minha rotina ela tem que começar incluindo isso aqui. A minha rotina não tem que começar com uma lista enorme de cada coisinha que eu quero fazer no meu dia. Não. A nossa rotina, a base da nossa rotina tem que ser o seu momento de descanso, o seu momento de alimentação, uma alimentação que realmente vai te nutrir e não tirar sua energia. E essa questão do sono. É por aí que você tem que começar. Você tem que começar com o essencial. Exatamente, a Ana Paula comentou aqui pra gente, ó. Eu começo a acrescentar muita coisa e depois a agenda fica assustadora. Exatamente. Você tem que voltar lá igual um malabarista para as 2 bolinhas e começar a equilibrar essas coisas essenciais. Aí, com o tempo, a sua energia vai aumentar, você vai sentir a satisfação de fazer o essencial e terminar as poucas tarefas que você começou. Uma dica aqui, né, uma sugestão que funciona muito bem é separar 3 tarefas essenciais. Quando você já acordar, ou mesmo antes, no dia anterior à noite, quais são as 3 tarefas essenciais que eu tenho que fazer no dia de amanhã? Quais são as 3 tarefas essenciais? E essas tarefas essenciais podem incluir, sim, um objetivo para o trabalho, um objetivo para você se movimentar, um objetivo para você cuidar de si mesmo. E aí você garantindo essas 3 tarefas, você já está aqui, ó, se equilibrando e vindo para uma rotina funcional. Então vamos começar com pouco. A primeira ajuda para organizar uma rotina que funciona é olhar para o essencial, fazer cortes, começar garantindo o essencial, os pilares. Você tem que ter dormido bem, você tem que estar se alimentando bem, você tem que mexer o seu corpo de alguma forma e dar conta do que é principal, do que é importante, do que é essencial. Essa é a primeira ajuda que a gente tem, então, para que a nossa rotina seja funcional. E eu sei porque eu mesmo tenho essa tendência de colocar um monte de coisa numa listinha para fazer. E aí a gente quer no final do dia ter dedicado tudo, mas isso é muito estressante. E o nosso cérebro, ele já está tentando poupar energia. O nosso cérebro também traz esse sentimento de frustração para tarefas não finalizadas. Então vamos garantir as tarefas essenciais e finalizá-las.
Assim a gente está mostrando para si mesmo que pode confiar em si mesmo. Sim, a primeira pessoa que você tem que confiar é você, cumprindo o que você prometeu fazer para si mesmo. E aí a gente começa com pouco e começa com o que é essencial, vindo para esse lugar de autocuidado. Aqui você sabe, eu, Ana Carolina, sou terapeuta, sou consteladora, falo muito da criança, né? Da criança e do adulto. E é exatamente o que a gente falou. Quando a gente era criança, tinha pessoas cuidando da gente. Quando a gente era criança, adolescente, tinha pessoas cobrando quais eram as tarefas mais importantes do dia. Hoje, na vida adulta, você é o seu adulto, que tem que cuidar de si mesmo e se cobrar dessas tarefas essenciais, cortando o que tá mais ali para você ter essa satisfação da finalização. Termine o que você começou, então comece poucas coisas, certo? Na segunda ajuda para a gente ter uma rotina que é funcional, nós vamos falar aqui para mulheres, visto que a maioria das pessoas aqui, né, 90% das pessoas que acompanham aqui a minha página, para saber mais de saúde emocional, são mulheres. Então, a segunda coisa que você tem que levar em conta e a segunda ajuda que você tem para organizar sua rotina de uma forma funcional é levar em conta o seu ciclo menstrual. É levar em conta o seu ciclo menstrual e tudo isso ao seu favor. Porque a gente tem que reconhecer enquanto mulher que nós somos cíclicas. A gente não rende o mesmo toda semana. Nós temos variações de humor, variações hormonais, variações de energia, porque cada semana ali o nosso corpo está pedindo uma coisa diferente. Você, mulher, você pode até ter um aplicativo aí no seu celular, talvez, que te avise se você já está no período fértil, se você já está perto de ovular, quando é que vai descer de novo. Mas você conhece as 3 fases do ciclo menstrual e você usa isso a seu favor? Porque se você coloca uma rotina fixa para o mês inteiro, não tem como a sua rotina ser funcional. Não tem. Porque você não rende o mesmo todas as semanas. Então é irrealista, já é começar perdendo, não levar em conta o seu ciclo menstrual na sua organização, na sua rotina. E aqui eu vou explicar para você brevemente as 3 fases do ciclo menstrual que a mulher precisa levar em conta para se organizar. Então, antes de pegar o seu planner, antes de pegar a sua agenda, antes de pegar a folhinha ali do calendário, olhamos já para a primeira ajuda, né? Que é fazer cortes e vir para o essencial para você ter esse autocuidado e realizar as tarefas importantes de fato do dia. E agora vamos falar da segunda ajuda para organizar uma rotina funcional, que é a questão do ciclo menstrual. Então vamos lá. Primeira coisa, a mulher tem a fase folicular. O seu primeiro dia de menstruação começa a fase folicular. Nessa fase da menstruação, vai durar ali de 10 a 14 dias. É uma fase que você tem que observar, tá? Porque para algumas mulheres pode ter mais de 14 dias, para outras mulheres pode ter menos. Então você vai ter que se observar aí. Começou o sangramento, começou a sua fase folicular. E aí você tá ali na fase folicular com o restinho do TPM, com o desconforto de estar sangrando e de ter a cólica e de ter mais essa sensibilidade, né? Então é uma fase sua que vai pedir o quê? Descanso, vai pedir um momento de introspecção, você ficar quietinha. Aí cada mulher tem as suas especificidades, né? Eu, por exemplo, eu fico com friagem. Então eu já sei que eu vou ter que tomar mais cuidado para não tomar um banho mais fresquinho, tomar um banho mais quente, me agasalhar melhor, ficar de meia, tomar bebidas mais quentes, até alimentos gelados eu evito quando eu já estou nesse momento aqui da fase folicular. O seu corpo vai pedir descanso, porque você está no início da fase folicular. Então é um momento de ter esse momento para si mesma, né? É até um momento bom para você analisar aí o que você precisa se livrar, junto com o sangramento, que outras coisas da sua vida você precisa se desapegar, né?
e que coisas você precisa refletir, porque a sua intuição fica mais aguçada nessa fase folicular, nesse momento de calma, nesse momento de reclusão que a mulher tem quando ela menstrua. Aí você analise, né? Se você tem uma rotina, se você marcou um monte de compromisso para aquela semana, e eu vou ir lá comprar roupa, eu vou ir lá no mercado sozinha, sem ajuda, eu vou visitar uma amiga, eu vou dirigir muitas horas. Já lascou, né? Porque você tá ali na sua fase folicular, no início de menstruação, precisando de descanso, precisando de repouso, precisando de acolhimento, calor, e você colocou um monte de coisa para fazer. Você vai conseguir fazer esse monte de coisa? Não. Vai ficar frustrada, o seu corpo vai ficar mais estressado, as suas cólicas vão aumentar. Então, antes de planejar o seu mês, quando é que vai ser a sua fase folicular mesmo? Preciso olhar para isso. E aproveite o que é bom da fase folicular, né? É a sua fase para assistir aquele filme que talvez você chore, para ler aquele livro mais romântico, para você até pensar, né, nas coisas que você precisa reavaliar na sua vida. E aí, conforme a fase folicular vai avançando, a fase folicular tem aí em média 14 dias. Nesse meio tempo, acaba a menstruação, acaba o sangramento, e aí você vem para esse lugar, né? Onde você já está mais feliz, onde você já está mais positiva, onde o seu humor começa a melhorar. Então aproveite a fase folicular para um recomeço, né? A fase folicular ela tem uma questão de finalização e tem uma questão de recomeço. Use isso a favor da sua rotina, né? E aí a mulher, vou até falar aqui mesmo disso, gente. Quando a gente termina a menstruação, a gente já percebe até uma mudança na secreção, né? Então, quando você começa a ter uma secreção ali mais clara de ovo, você já tá assim, tá terminando a fase folicular, eu tô na parte boa da fase folicular, já começo a ter energia, já começo a ser mais positiva, eu vou aplicar isso aqui nos meus projetos, nos meus hábitos, já dá para pegar mais firme no exercício físico, porque a fase folicular tá caminhando. Olha que beleza. E aí você vem para essa fase ovulatória. Nos 3 últimos dias da fase folicular, a gente já entra ali no período fértil, aí a energia vem que vem. E aí tem as horas, né, de ovulação. A mulher, ela ovula de 16 a 32 horas. Esse é o pico da ovulação, a maior chance de engravidar. É a hora que você tá mais bonita, é a hora que você tá mais corada, é a hora que você tá com mais energia. E você pode ali abusar, porque você tem energia mesmo para dar, você tá nesse pico, né? E aí você tem ali 3 dias antes, 3 dias depois da fase ovulatória, onde você tá no período fértil. Então aproveite isso na sua rotina, né? Você vai ter algum evento ali, eu vou estar mais bonita, porque eu vou estar na fase ovulatória. É aqui que eu vou pegar mais, eu vou mudar de treino na academia nesta fase. Eu vou iniciar um novo projeto nesta fase. A sua libido vai estar mais alta, mantenha o autocuidado para estar bem nessa fase e você vai estar com a criatividade também mais aguçada, a energia mais aguçada. Aproveite isso quando for organizar ali a sua semana, o seu mês. E aí, por fim, passou esse pico, né? Vem a fase lútea, que é o seu corpo vai entender ali. E aí, aconteceu um bebê ou não? Aconteceu um bebê ou não? Não aconteceu? Aconteceu? Peraí. Se acontecer um bebê, o seu corpo vai continuar produzindo ali progesterona, estrogênio, para você dar seguimento nessa gravidez. Se o corpo percebe que não teve bebê na história, você já vem para essa fase lútea, que é a querida TPM, que é onde o seu corpo já tem uma baixa na produção, né, uma queda na produção de hormônios, e aí você já volta para esse lugar de mais, realmente, aqui eu já estou um pouco mais estressada, já estou um pouco mais irritada, não é um bom momento para tomar decisões, não é um bom momento para acelerar os projetos, é um momento que você vai voltar ali para a fase lútea, ela também tem ali, né, uma duração de uns 10 dias,
Então você já vai começar a perceber essa mudança de humor. Estresse, dores, e aí que você precisa estar bem organizada, porque o ciclo vai começar todo de novo. Então, mulheres do meu Brasil, mulheres que estão aqui, leve essas oscilações em conta para potencializar a sua semana, a sua organização, para que seja funcional. E cada ciclo, cada fase do ciclo menstrual, ele tem um porquê. Então aproveite. Aqui eu preciso ser mais organizada. Aqui eu preciso desacelerar. Aqui eu preciso acelerar. Então tenha bem isso em mente quando você planeja os seus objetivos, a sua semana. É muito importante levar isso em conta para que a sua organização, a sua rotina respeite o seu corpo, os seus hormônios, as suas necessidades físicas, né? Isso é muito importante. A gente pode até saber assim, olha, minha menstruação vai ser lá tal dia, não posso marcar de ir pra praia ou de ir pra piscina. Mas você pode usar a sua menstruação como guia para muitas outras coisas, ok? Então essa é a segunda ajuda. Olha, a Emanuele colocou aqui, muito interessante, pode até ajudar na rotina espiritual. Exatamente, porque a gente tem isso, né? Olha, quando eu tô nessa questão mais introspectiva, eu posso estudar mais, me aprofundar mais, eu posso chorar o que eu preciso chorar, eu posso me emocionar com o que eu preciso me emocionar, e eu aguço a minha intuição, porque a mulher tem intuição, e a gente tem que usar isso a nosso favor. Agora, se você tá lá o mês inteiro tentando dar conta da mesma rotina, com os mesmos compromissos toda semana, o seu corpo vai te mostrar que tá sendo difícil para ele, vai aumentar suas cólicas, talvez aumente o seu sangramento. Então, preste atenção. A gente que é mulher, eu falo isso, gente, exatamente na questão de horas para quem faz serviço voluntário, exatamente. Eu vou fazer mais horas aqui, eu vou me dedicar mais no serviço voluntário essa semana. A outra semana aqui eu já posso fazer arranjos diferentes. Muito bem, Emanuele, exatamente. Exatamente. Então, vê como é bom a gente ter essa organização, respeitar o nosso corpo. E como eu estava falando, né? Eu sempre fui muito acelerada. Sempre tive uma rotina cheia de coisa para fazer. E aí você para com aquela cólica lascada, né? Porque é o seu corpo pedindo para você parar. Então, realmente, você vai precisar descansar mais em determinada semana. Eu falo, hoje a minha rotina já é bem diferente porque eu fiz todos esses ajustes aqui e continuo fazendo. Mas eu tenho até o meu chá da menstruação. Vou deixar salvo assim, querida. Pode deixar, Raquel. Eu tenho o meu chá da menstruação. Porque o primeiro dia da minha fase folicular, eu já fico com a friagem. Eu já fico assim, mais sensível. Aí eu percebo que no outro dia eu estava mais propensa a chorar de fato, ou já estava mais estressada de fato. E aí faz sentido, né? Tudo faz sentido. E aí eu já faço o meu chá da menstruação. Eu faço um chá mate, e aí eu coloco leite em pó, e aí eu coloco chocolate, bato no mixer, e ele fica bem gordo, bem gostoso. Porque é isso que eu estou precisando no início da minha fase folicular. Olha que beleza. Então já é o meu chá quentinho, gordinho, que a minha oral gosta. Exatamente. Esse chá é um abracinho por dentro. A Nívia tá falando que a Nívia já tomou esse chá, inclusive. É o meu chá da fase folicular. E eu gosto desse momento, tá vendo? A menstruação não precisa ser uma coisa ruim, se a gente não olhar para a menstruação dessa forma. A menstruação, gente, é um presente ser mulher. É uma dádiva ser mulher. É uma dádiva ter toda essa sensibilidade e poder gerar uma vida. E aí, como você não gerou uma vida nesse mês, né? E esse óvulo veio e foi embora, você vem mesmo para esse momento de recolhimento. É como se fosse um luto, na verdade, né? Porque é uma vida que não aconteceu, então o seu corpo tá ali se organizando e viva esse momento. Faz muito sentido, né? Por que a gente tem que ficar mais introspectiva, mais fechadinha ali? Porque foi uma chance de ser mãe que você não aproveitou. Então, ok, tchau. Daqui a pouco começa outro ciclo.
Muito legal poder levar isso em conta, né? E quantos anos a gente passou sem entender isso? Ana, se eu não respeito os meus tempos, isso pode fazer ter mais fluxo? Sofro com hemorragias há muito tempo. Então, querida, as hemorragias, elas podem ter uma questão aí de você estar se desrespeitando de fato e até com relação à sua saúde emocional. Quando a gente tem problema nos órgãos reprodutores femininos, principalmente com relação à menstruação, mioma e todas essas doenças que surgem, né? Isso está muito relacionado ao nosso emocional. Então, pode estar relacionado à relação com a sua mãe, a relação que você tem com a maternidade, a relação que você tem com o seu marido. Por exemplo, algumas mulheres, quando estão com problemas conjugais, elas ficam sangrando demais. Por quê? Porque quando eu sangro demais, eu não preciso ter intimidade com meu marido. Então, muitas vezes, inconscientemente, sem perceber, sem escolher, a pessoa já está se protegendo de uma situação sangrando demais. É um dos motivos, tá? Precisa ser investigado, precisa ter acompanhamento médico. E se é uma questão recorrente, vale um tratamento aí terapêutico, buscar a raiz emocional desse problema, porque todas as doenças têm uma raiz emocional. E se é recorrente, você precisa olhar para esse aspecto emocional também, ok? É exatamente isso. Uma mulher que sangra demais, às vezes está repelindo o marido, ou está com uma questão com o fato de ser mulher, com o fato de ser mãe. Então, a gente precisa investigar, fazer os exames, fazer todos os exames que precisa fazer, acompanhar, né, se a pessoa tem cisto no ovário, ovário policístico, mioma. Mas sim, as doenças dos órgãos do órgão reprodutor feminino estão relacionadas a questões emocionais que a gente precisa investigar, além do tratamento com o médico, obviamente, né? Então, até agora já falamos de duas coisas que a gente precisa levar em conta, né? A gente precisa fazer cortes para ter uma rotina que contempla o essencial. A gente precisa levar em conta o nosso ciclo menstrual. E agora uma terceira ajuda para a gente organizar a nossa rotina e que ela seja funcional, que ela funcione, a gente precisa levar em conta a nossa personalidade. A nossa personalidade, os nossos traços de caráter. Porque sim, as pessoas funcionam de jeitos diferentes. Você talvez conheça, talvez não conheça, os 5 traços de caráter. Então eu vou falar aqui de uma forma mais geral, né? Mas existem pessoas que são mais introspectivas. E geralmente pessoas introspectivas do traço esquizoide, mais significativo, em maior porcentagem, essas pessoas têm mais dificuldade em seguir uma rotina. De fato, elas são mais criativas e precisam de mais liberdade para criar. Para você ser criativo, você precisa de um momento mais calmo, de um momento mais sozinho. Então, o nosso lado esquizoide, né? E se o seu lado esquizoide é alto, essa introspecção é uma necessidade para você, você precisa contemplar isso na sua rotina. Então, você precisa ter atividades onde você tem liberdade e tempo. E até um isolamento mesmo, né? Você vai se recarregar sozinho. Então, você precisa ter um momento sozinho na sua rotina. Por exemplo, alguns casais, né? Ter isso, não precisa estar juntinho o tempo todo, isso não é funcional. É legal você ter o seu momento sozinho, atividades que vão te recarregar no sentido que você precisa, se você tem alto o traço esquizoide. Já oral, o que um oral precisa levar em conta quando tem a sua rotina, quando está elaborando a sua rotina? Um oral é uma pessoa aí mais comunicativa e mais sensível, né, com relação aos 5 sentidos mesmo. É uma pessoa que tem mais necessidade de conforto, de sensações e que tem uma necessidade aí também de acolhimento. Então, um oral precisa ter uma rotina onde saia com os amigos, onde combine coisas com os outros. Por exemplo, combina para ir na academia junto com a amiga. O oral vai conseguir ir na academia mais fácil porque vai ter companhia. Coloque coisas prazerosas também durante a rotina, né? Durante o dia a dia.
Eu vou usar uma roupa mais confortável aqui. Eu vou tomar um banho mais demorado aqui. Eu vou provar uma comida diferente, eu vou fazer um prato diferente. Isso vai dar um up na sua rotina. E olha que legal, outra coisa também quando a gente fala de rotina, é levar em conta as necessidades da sua personalidade durante a semana. Não é só no fim de semana não que você pode fazer alguma coisa legal para o seu traço. Você incluir atividades, momentos prazerosos para os seus traços no meio do dia, no meio da semana, vai te ajudar a ter uma rotina que é funcional. Não só trabalha, estuda, faz durante semana, segunda a sexta, e no fim de semana vai se divertir e fazer alguma coisa prazerosa. A sua semana pode ser inteira produtiva e gostosa, tá? Quando você atende às necessidades dos seus traços. Então, como a gente falou, o esquizoide precisa de liberdade dentro da sua rotina. E aí vai ser legal aquele exercício do minimalismo, né? O que é essencial mesmo para eu ter mais tempo para mim e tempo introspectivo na minha rotina? Talvez incluir um esporte que seja mais, né? Por exemplo, corrida é um esporte legal para esquizoide porque você pensa, organiza o pensamento e é uma atividade que você faz sozinho. Natação, mergulha ali na água, mergulha no seu mundinho das ideias e movimenta o corpo, perfeito para o esquizoide. Orais, né? Garantir que você vai ter conforto e se cobrar também para não se render à preguiça, porque oral tem a sua preguicinha. Psicopatas, né? Pessoas que são mais ali de um perfil que eu chamo de, né, o gerente, o maestro da orquestra, que é aquela pessoa que tem mais essa questão do gerenciar, né? Pessoas mais analíticas e que buscam vantagens. Coloque metas na sua rotina para você conseguir manter a sua rotina. Lembre-se sempre do que você vai ganhar, né? E também, o que um psicopata precisa para ter uma rotina legal? Boas parcerias. Porque o psicopata, essa pessoa que gerencia, essa pessoa analítica, que tem facilidade em ser estratégica, muitas vezes não tem muita ação. Então, procurar pessoas que te ajudem nos seus objetivos, seja no trabalho, seja em objetivos pessoais, também é uma coisa legal para incluir na sua parceria. Pensar em quem pode te ajudar, que trocas vocês podem fazer para todo mundo sair ganhando dentro da sua rotina. Os masoquistas, para organizar uma rotina, né, eles têm que só tomar cuidado para não ficar carregando o problema dos outros. Parar, sair da sua rotina porque está ajudando ali, porque está ajudando lá e esquecer de si mesmo. E os masoquistas, eles são bem metódicos, né? Eles gostam da rotina, eles gostam do planejamento ali, mas não ficar encabulado com o que deu errado. E não deixar de incluir exercício físico na rotina. Exercício físico para um masoquista, aliviando a tensão, vai ajudar que a semana se mantenha, que a semana fique mais leve, né? O masoquista é aquela pessoa mais metódica, mais quadradinha, que guarda tensão aqui no maxilar, que guarda tensão nas costas, na lombar. Então, não deixe de incluir na sua rotina coisas para aliviar essa tensão. Seja um alongamento que se faz à noite, eu gosto de fazer yoga, seja uma bicicleta que se faz com a carga bem ali, bem alta, para você aliviar a tensão, poder dormir direito, não descontar na comida. Você vê como a gente voltar para o primeiro ponto lá do essencial realmente ajuda? E conhecer os nossos traços de caráter ajuda a gente a saber as nossas principais tendências na hora de organizar até como você vai se exercitar, como você vai se alimentar, como você vai se relacionar com as pessoas. Tá tudo interligado, né? E os rígidos? Quem é que gosta de fazer uma lista enorme de afazeres para fazer ali e ainda quer vencer essa lista a todo custo? Rígidos, né? Porque rígidos são multitarefa e quer fazer um monte de coisa, tem dificuldade de pedir ajuda para os outros, quer ser o perfeitão, quer fazer tudo e se lasca e fica com uma rotina aí, com pouca finalização ou tentando fazer tudo, nada fica bom, né? Porque a gente tem que ter foco para conseguir finalizar algo bem. Então, saber que tem essa tendência, né? Volta lá para o primeiro ponto do focar no essencial.
porque sendo rígido você vai ter essa tendência de querer fazer demais, de ser multitarefa, e isso vai te trazer muita frustração, né? E aí o rígido já esquece também do autocuidado que o oral precisa. Eita, que lasqueira, né? Então, olha como conhecer as suas tendências vai te ajudar a organizar a sua rotina. Neste momento da semana aqui eu posso ser ter mais energia, querer um desafio. O rígido gosta disso. Mas eu também tenho que ter um autocuidado para ficar bonito. Eu também tenho que lembrar que a minha oral precisa de descanso. Eu preciso dar um tempinho para o meu esquizoide ficar quietinho. Conhecer os seus traços de caráter, se você ainda não conhece, você pode saber mais sobre eles aqui no meu perfil, vai te ajudar a organizar a sua rotina também. Porque os traços de caráter, eles nos levam para as nossas necessidades. Então, já é uma forma de você atender suas necessidades ali, né? Físicas e emocionais. E a quarta ajuda que você tem para organizar sua rotina de um jeito funcional? Levando em conta o que é essencial, levando em conta o seu ciclo menstrual e levando em conta, né, a sua personalidade, quais são as suas necessidades de fato, você precisa visualizar tudo isso. A quarta ajuda para ter uma rotina que funciona é visualizar, é ter isso aqui na sua frente, levando em conta todos esses pontos que a gente conversou aqui. E aí, para te ajudar nisso, eu criei um planner que leva em conta tudo isso aqui que a gente conversou. Então, é um planner para a mulher, é um planner para você que quer desacelerar, para você que quer conseguir finalizar as tarefas importantes do dia e ter essa realização e sentir que pode confiar em si mesma, porque você está fazendo o que precisa ser feito e sentir orgulho de si mesma, sabendo que você está avançando. É ter uma rotina, esse planner é para quem quer ter uma rotina realista, que te permite descansar, que te permite se cuidar e que te permite cuidar dos pilares da vida saudável, porque você sabe que você tem que trabalhar, você tem a sua relação com os seus familiares, você tem a sua relação consigo mesma, você tem a sua relação com Deus, que é tão importante e permeia todas as outras, e você precisa dar tempo para tudo isso na sua rotina. Então eu fiz um planner, página por página, onde eu coloquei exatamente tudo isso, para você colocar uma rotina simples, possível de ser feita, com foco no que é mais importante, levando em conta o seu ciclo menstrual ali naquela semana, levando em conta que ações de cuidado você vai ter mediante as suas necessidades, porque você já conhece qual é a minha ação de autocuidado para esta semana, quais são os meus objetivos para essa semana, como é que está o meu emocional essa semana. Outra coisa super importante que eu incluí nesse planner, porque sabe o que eu fiz no ano passado? No ano passado eu tinha 2 planners para fazer tudo que eu acho importante. Eu tinha um planner para organizar a semana e avaliar a minha semana. E eu tinha um planner para colocar o que eu fui grata naquele dia, o que eu aprendi naquele dia. Eu reuni tudo isso neste planner que você vai ter acesso. Tem a sua rotina, mas uma rotina com foco e uma rotina que funciona, levando em conta as suas necessidades físicas e emocionais. E tem ali um momento semanal para você agradecer o que precisa agradecer todo dia. Porque a gratidão é o que tira de nós essa sensação de que está faltando alguma coisa. Essa listinha da gratidão diária, ela te ajuda a chegar nesse lugar onde você percebe que você já é plena. Era só uma questão de perceber. Além disso, a gente precisa avaliar a nossa semana. Um planner, ele pode ser muito frustrante porque você colocou ali tudo que você queria fazer, sem levar em conta as suas necessidades que a gente conversou aqui durante a live. Mas, como seria para você ter um planner onde você pode avaliar o que deu certo, aprender com o que deu errado e tirar a aprendizagem sempre? Além disso, cada mês tem ali também, né, o seu planejamento financeiro, seu planejamento mensal. Nesse planner eu coloquei para você até ali algumas perguntinhas para você ir refletindo na vida mesmo. Como é que estão as metas do ano? Como é que está o meu emocional? Memórias que você quer resgatar?
coisas novas que você pode incluir. Então, a cada mês você tem essas perguntinhas de reflexão. Falo que é um planner terapêutico. Então, olha o benefício dele ser digital. Você pode baixar ele. Ele não está com as datas, embora tenha o calendário mensal de 2023. Mas as páginas em si, elas não estão marcadas com números. Então, você pode baixar este planner no seu celular e editar ele, no seu tablet e editar ele, e no seu computador e editar ele. E ele fica para os outros anos, porque ele não está delimitado com datas diárias, né? E aí você tem esse espaço na palma da sua mão, na ponta do seu dedo, para ter esse lugar de organização. Claro que você, comprando a sua análise corporal, fechando qualquer sessão de terapia, constelação familiar ou fechando a própria análise corporal, você vai ganhar esse planner, tá? Você não vai precisar pagar por ele. Agora, se você já tem o seu mapa de caracteres da sua análise corporal, você já fez constelação comigo, me acompanha aqui, você pode comprar esse planner digital. É um preço bem acessível com todos esses pontos que a gente conversou. Fechando aqui comigo, qualquer atendimento no mês de janeiro, você vai receber esse planner de presente, ok? Então, essas são as 4 ajudas que você tem à sua disposição com a questão do autoconhecimento e autocuidado para ter uma rotina que funciona, ter uma organização que dá certo para você chegar no lugar que você quer chegar e usar todos os dias a seu favor, todos os dias fazer algo por você. Então, muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela conversa, pela interação que tivemos aqui e até a próxima live. Qualquer dúvida, pode entrar em contato também pelo link da bio.